Nossa, um dia super intenso, foi palestra atrás de palestra, eu nem peguei meus livrinhos ainda. Mas eu vou fazer o meu registro aqui falando em vídeo, que depois eu posso me assistir também, é bom. A primeira palestra foi sobre Teaching English Online, né? É o assunto do momento por causa da pandemia e tudo mais. É um assunto que eu particularmente, eu já fiz 1, 2, 3, 4 lives falando sobre isso, então vocês podem assistir. Eu acho que assim, eu sou super contra o tradicionalismo na educação, então quando tudo isso aconteceu, eu sei que é intenso. Eu tava até falando com uma mentorada, ex-mentorada minha, hoje em dia ela já tá por conta, uma super professora, que ela tá trabalhando numa escola, ela tava contando da experiência dela tal, agora nessa pandemia, o pessoal falou, nossa, eu tô trabalhando demais, como é que tá sendo tal. Eu acho que é uma época de adaptação que a gente tá tendo, mas eu acho tão rico, tão maravilhoso tudo isso que tá acontecendo, porque a gente tá finalmente evoluindo, crescendo, né, mudando a perspectiva da educação, então eu acho muito lindo. E o cara, o primeiro palestrante, ele falou que hoje Cambridge celebra 486 anos. Cambridge English, né? E que apesar deles serem tão velhos, né, 486 anos, eles, os teachers, a equipe, todo mundo tá se sentindo adolescente, porque é uma coisa nova que tá acontecendo. Então, sabe quando você tá adolescente, com aquela coisa, com aquela perspectiva de, meu Deus, o que vai ser, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos lidar com isso? Então, eles estão se sentindo assim. E eu me sinto assim também, então achei muito legal. Essa foi a palestra que eu mais gostei, inclusive. Muitas das coisas que ele falou tem lá na minha entrevista com o Mark Prensky, que tá o link lá na minha bio, é só vocês assistirem, é uma entrevista bem rica. O Mark, ele é bem famoso no ramo da educação, da inovação e tudo mais. E aí ele falou sobre Emotion and Cognitive Engagement into the Learning Process. O que significa isso? Antes de explicar isso, eu quero falar um negócio. Eu sei que tem muito aluno aqui assistindo, não tem só teachers. Esse projeto dessa semana é voltado para professores, tá? Então eu vou falar bastante de educação. Por que para os alunos isso pode ser interessante? Porque para vocês entenderem os bastidores, né? O que está por trás de todo o processo. Então, para quem se interessar, é muito legal. E eu vou tentar soltar algumas coisas de alunos também, tá? Então, eu não sei se é o melhor lugar para vocês estarem nesse momento. Se for do interesse de vocês, continuem. Se não, me avisa, porque eu tô pensando em fazer uma outra semana dessa voltada para alunos, que é com conteúdo de aprendizado de inglês mesmo, e não de professores. É que eu também atuo na área de treinamento de professores, né? Eu fiz uma palestra também lá na Classmaker, falando sobre isso, que eu vou falar agora, então se vocês quiserem, vocês podem assistir. Mas ele fala sobre o quanto o emocional está ligado ao cognitivo no processo de aprendizagem. E que muitos anos atrás a gente acreditou que isso era separado, né? Emocional é uma coisa e cognitivo é outra coisa, essas coisas não se conversavam. Então a educação trabalha assim ainda hoje em dia, mas não é mais, né? Já descobrimos que com estudos, como que é que ele falou aqui? Eu tô lendo minhas anotações, peraí. A neurociência já entendeu, já comprovou cientificamente que a gente aprende através da emoção. Então o cérebro ele só guarda assuntos que estão de alguma forma relacionados a alguma emoção que você teve. Pode ser ela positiva ou negativa, é preferencial que seja positiva, né? Em sala de aula. E a gente usa muito esse termo, né? Em sala de aula. Hoje em dia não existe mais a sala de aula em si, mas o mundo online, e que não é porque é online que é ruim. Ele falou bastante sobre isso também. Bom, eu vou falar aqui o que ele falou, senão eu me enrolo muito. Então, existe o processo de aprendizado, no qual a gente deve aprender um com o outro e um do outro. Tanto o aluno do professor, o professor do aluno, quanto os alunos com os alunos, né? E aí ele fala, ok, legal, é isso que é bacana de ter, Vygotsky fala disso, ele colocou até umas frases de Vygotsky lá. Zona de desenvolvimento proximal, né, ele falou bastante sobre isso. O que é zona de desenvolvimento proximal, para quem não sabe? O que os alunos podem fazer com a ajuda do professor hoje, amanhã, né, num dia no futuro, eles terão a habilidade de fazer por conta deles. Então, a zona de desenvolvimento proximal é um ajudando o outro, então o aluno aprende com outros alunos, aprende com o professor, aprende com o meio em que ele está inserido. Então, e ele falou, tá, legal, esse é um princípio básico da educação.
Só que como é que a gente aplica isso dentro da metodologia online? Ok. E ele falou que para isso a gente precisa de 3 princípios de engajamento. O primeiro, para o aluno aprender, para ele entender que isso não é uma coisa que ele escolhe, tá? É uma coisa do cérebro, é assim que funciona com todo ser humano. Aquilo que você está ensinando precisa ter relevância. O aluno precisa entender a relevância daquilo para o mundo dele. Tanto um aluno criança quanto um aluno adulto. Se ele não entende, ele não assimila. Então, o cérebro só assimila coisas que ele considera importante para a sobrevivência dele, tá? Então, preencher lista de tarefas, ler 1000 livros e fazer resumo. Se o cérebro daquele aluno não entender aquele conteúdo conteudista, né, aquele currículo cheio de coisas, como uma coisa de sobrevivência, uma coisa que ele precisa aprender nesse momento, ele não vai aprender. E a gente não vai conseguir fazer isso, já era muito difícil fazer presencialmente, online vai ser impossível. Então a primeira adaptação que nós professores temos que fazer, e aí é um apelo que eu faço para os coordenadores também, porque eu sei que muitos estão, né, trabalhando legal com isso e muitos não estão. Então, gente, eu sei que existe o currículo e eu sei que existe a matéria a ser cumprida, mas assim, tá na hora, agora sim, da gente repensar. Isso não tem mais sentido, né? Isso não tem mais sentido e isso não dá pra ser feito mais. Infelizmente não dá mais. Então, o que aconteceu foi que a gente tentou reproduzir a sala de aula presencial no online e não. Vamos pensar no objetivo da aula, no propósito, na relevância, como aquilo pode ser feito de forma eficaz e online e manda bala, sem ficar lotando eles de tarefa extra, porque isso daí não tem sentido nenhum, tá? A segunda coisa é o progresso. O aluno precisa perceber que ele está tendo algum tipo de progresso, senão ele não aprende nada. O cérebro bloqueia porque ele se desmotiva e não é nenhuma coisa que ele escolhe, simplesmente é o que é isso que acontece com a gente. E aí ele citou uma frase do Pelé, achei bem legal. O sucesso não é um acidente, é trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício, mas acima de tudo, amar o que você está fazendo e aprender o que você está fazendo. Bem bonita essa frase, né? Tava lendo aqui. Acho que ela fala por si só, né? E o terceiro tópico, o terceiro princípio para que o aluno aprenda online de forma eficaz é o controle. A pessoa precisa sentir que de alguma forma ela está em controle daquela situação. Qualquer pessoa, criança, adulto, não importa. E ele falou que esse é o aspecto mais desafiador para o professor dentro do cenário online, porque como é que você vai fazer o aluno que não está aqui com você, que você não está vendo, sentir que ele está no controle e sentir que você tem controle daquela situação, porque você é o professor que está ali segurando a mão dele. Imagina uma criança que está aprendendo a andar, né? Então você dá a mãozinha para ela. Ele sabe que você que está segurando a mãozinha dele tem controle daquela situação e você não vai cair, né? Ele pode até talvez cair, mas você vai estar lá por ele. Agora, se ele sente que não tem ninguém lá, ele não vai fazer, né? Ele não vai andar, ele não vai aprender, ele não vai se jogar. Então, ele precisa ter esses 2 tipos de controle. Eu tava até falando com uma amiga minha esses dias, a bebezinha dela tá aprendendo a andar e ela já anda sozinha, só que ela tá sempre segurando alguma coisa na mãozinha dela, ela tem 1 ano. No inconsciente dela, ela não se liga que aquela coisa que ela tá segurando é uma coisa que não segura ela de verdade. Aquilo é um objeto de controle, né? Ela sente que se ela tá segurando alguma coisa, não importa o que seja, ela está em controle. Ela tá segura de alguma forma. Então, o nosso cérebro tem esses gatilhos, a gente tem que trabalhar dessa forma, tá? Então, papel do professor nesse momento muito importante, mostrar que você está preparado, estar mesmo preparado, não ficar desesperado e nem nada, buscar quem te ajude, buscar curso, buscar mentoria, buscar o que for que você sinta que você... Tem gente que lida muito bem com tecnologia, tem gente que não. Então, quem não, sinto muito, você vai ter que lidar, porque senão, como é que você vai direcionar teu aluno ali, né? Mostrar que você entende o que eles estão passando, porque não é fácil para eles, não é fácil pra gente, não é fácil para ninguém, é uma mudança muito brusca. Um dia a gente estava na sala de aula, no dia seguinte não estávamos mais. Então, mostrar que você entende a dor do aluno, mas que isso não é férias, que isso não é aquela coisa do hashtag vai passar, porque
mesmo que passe, o legado que a gente está deixando nesse momento é muito grande. Então as coisas vão mudar daqui para frente. Isso é inevitável, elas já mudaram. Eu falo isso lá na minha entrevista com a Dani Mori também, se vocês quiserem assistir. E que não é férias, tá? Que apesar de estarmos em casa, não estamos de férias, não estamos fazendo um cursinho opcional. As aulas não pararam, as aulas continuam. Você só não está na escola, fisicamente, tá? Então a gente tem que criar uma rede de suporte para mostrar tudo isso para eles. Eu tô resumindo muito, né? Foi um dia inteiro de falação, que eu tô falando aqui em menos de 10 minutos. Então, se vocês tiverem dúvida, manda aqui, tá? Ele contou que nós, professores, eu nem tanto, mas que alguns professores, né, principalmente os mais velhos, os mais tradicionais, não velho de idade, tá? Velho de cabeça, porque tem muito professor jovem velho de cabeça e velho de idade novo de cabeça, tá? Os mais tradicionais, vamos falar assim. Os professores mais tradicionais, eles têm ainda aquela coisa de eu sou o professor, eu sou a autoridade da sala de aula. Eu sei as coisas e você, aluno, não sabe nada. Então, você cala a boquinha e me escuta. Só que, não, né? Hashtag só que não. Então, a gente tem que se colocar num papel de mediador, mas aceitar que o aluno também sabe coisas. E que a gente pode aprender muito deles. Inclusive, eles nasceram na época digital. Eles sabem muito mais coisa do que nós. Eles estão, muitas vezes, tranquilos, as crianças, os adolescentes. Quem não tá somos nós, os professores, os pais e tal. E aí ele contou de um projeto que ele trabalhou, no qual ele pediu para os alunos dele fazerem vídeos, né? Incentivou os alunos a fazerem vídeo para treinar o speaking do inglês e tudo mais. E aí um dos alunos perguntou se ele podia fazer um vídeo de unboxing. E o cara falou assim, mas eu não sei o que é isso, unboxing. Aí ele foi pesquisar o que era esse tal de unboxing. E aí ele descobriu, vocês sabem o que é unboxing? São aqueles vídeos no YouTube das blogueiras, dos influencers recebendo as caixas, né, os recebidos e abrindo e mostrando o que veio, o que não veio e tal. De desempacotar mesmo, de tirar da caixa, unboxing. E aí ele falou que ele aprendeu duas coisas nesse momento. Primeiro, os professores podem aprender com os alunos. E segundo, ele falou assim, nossa, esse aluno fala muito inglês, cara, que professor foda que eu sou, porque eu ensinei ele. Aí quando ele foi assistir os unboxings, ele viu que tudo que o aluno sabia, que ele falava muito, que ele arrasava, ele aprendeu no vídeo do unboxing do YouTube e não com o professor na sala de aula. Então, primeiro, alunos podem ensinar professores. E segundo, alunos não aprendem só com os professores, muitas vezes eles aprendem no mundo. A internet está aí, o professor não é mais o dono de todo o conhecimento do mundo. E, terceiro, tá tudo bem, vocês vão continuar tendo a profissão de vocês ainda são essenciais, nós somos essenciais ainda. E é isso, né? E aí ele deu uma última dica de que não deixa o aluno kids, principalmente educação infantil, parado na frente da tela o tempo todo. Gente, é rápido, a atenção deles dispersa, eles não entendem que você é uma pessoa ali e não é a televisão, enfim. Então, você precisa movimentá-los pela casa. Eu dei um exemplo isso aí foi ideia minha, a gente trabalhou na escola, na Bubble. O que você tem na geladeira? Vai lá na geladeira e rapidinho tem que falar 10 coisas que você tem. Corre e volta aqui. Então, você movimenta o aluno. Aí ele volta e fala, ai, teacher, tinha maçã, vai falar em inglês as coisinhas que ele tá aprendendo. Aí ele fala, nossa, que legal, tinha todas essas frutas, então agora a gente vai montar uma receita com essas frutas para na próxima aula a gente fazer essa receita. Na próxima aula faz aula na cozinha, vai você pra cozinha da tua casa. Então assim, é explorar o ambiente, tá? Não é deixar a criança lá na frente da tela, isso não funciona e não vai funcionar nunca. Ele falou um pouquinho sobre pedir ajuda para os pais, esse já é um assunto que eu já tenho algumas... Tô falando a minha visão, tá? Eles são ingleses, né? Eu acho que os pais ingleses são um pouquinho diferentes dos pais brasileiros. Uma professora que eu conheço estava me contando que ela estava dando uma aula online e a mãe da aluna virou e falou assim, você pode voltar a aula do começo? Porque minha filha não entendeu. Então, assim, eu não vou entrar na questão dos pais porque é uma coisa que pra mim é complicada. Que mais que ele falou? Pais que estão me assistindo, não façam isso, tá? Deixa o professor trabalhar. Eu vou deixar um link aqui pra vocês de um vídeo meu do YouTube. O nome do vídeo é Crianças Bilíngues. Eu falo bastante coisa sobre esse assunto.
Na segunda palestra, ela apresentou o blog World of Better Learning, super legal, entra lá, é um blog de Cambridge. Tem atividades prontas para professor, cara, tem tudo. Eu não vou ficar falando aqui porque vocês vão entrar lá e fazer vocês sozinhos. Depois, se vocês quiserem tutorial, eu mando o tutorial do site, mas é bobeira, é só vocês entrarem e fuçarem. E uma campanha que se chama Supporting Every Teacher. É uma campanha que foi lançada logo que saiu a pandemia, os professores ficaram, né? Então lançaram essa campanha para todos os professores de inglês do mundo. Então vocês podem entrar na campanha que também tem muita coisa para ajudar a gente em plano de aula e essas coisas. Falaram também sobre os Competence Framework, que é sobre o BNCC. Isso aqui, gente, eu passei, a última vez que eu falei sobre isso, eu fiz uma live sobre isso, uma entrevista também no Classmaker, mais de 1 hora falando. Então, vou fazer uma live amanhã às 9, tá? Pra falar sobre isso daqui. É sobre o BNCC, sobre as competências pra vida, como usar isso dentro do material, dentro da aula de inglês, é muita coisa. É muito legal, mas eu não vou conseguir falar agora pra vocês em stories. Então, eu vou fazer a live fica salva, quem quiser entrar amanhã às 9 da manhã, tá? Vocês podem entrar, participar, perguntar, se não, manda pergunta aqui que eu respondo lá. Quem não sabe o que é, eu vou mandar também o link para download disso daqui. Ok. E a quarta palestra foi sobre Project Based Learning, aprendizado através de projetos. Isso pra mim é uma coisa muito batida. Eu acho que meio chatinha essa palestra, pra falar a verdade. Eu trabalho muito com projetos, eu sempre trabalhei muito com projetos. O projeto que eu mais gosto dentro dessa perspectiva do inglês é o English Pen Friends. Procura lá também, é super legal. Mas assim, eu já trabalhei tanto projeto, e pra mim, eu estudo projetos desde a época da faculdade, então isso pra mim, eu acho que todo professor trabalha muito com projeto. Então, se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada, a gente pode também fazer uma live, um debate, alguma coisa assim sobre isso, mas se não, eu vou passar um pouco batido, tá? Alguns pontos principais aqui que ele falou. A definição de Project Based Learning tá sempre mudando, então é uma coisa que a gente é sempre discutível, né, porque sempre muda, mas que sempre o objetivo por trás é resolver um problema real, tá? A gente tem que trabalhar com projetos, não uma coisa imaginária, fictícia, a gente até pode trabalhar com filmes, música, mas tem que ter um problema real para ser resolvido, tá? Um problema real que tá fora dessa... Essa frase aqui que ele mencionou é bem interessante. Nenhuma influência ou força externa pode forçar o cérebro a aprender. Ele vai aprender quando ele quiser, da forma que ele quiser. Não, a gente não controla. Então, uma regra importante para ajudar no aprendizado é seguir todos esses steps que eu acabei de falar, esses 3 steps, que é, o aluno precisa entender que aquilo é relevante pro futuro dele, isso é sobrevivência, é perpetuação da espécie. Eu preciso saber isso para sobreviver, tá? Ele precisa saber que ele tá tendo progresso e ele precisa saber que tá tudo sob controle, tá? Então, esses 3 princípios. Eu vou colocar o trecho aqui do que ele falou, gente, sobre os bons professores e os professores importantes. Isso aqui eu não vou nem comentar, porque eu vou colocar o trechinho pra vocês verem que tá maravilhoso. Or rediscovered how important good teaching is and how important good teachers are. Olha, outra frase aqui de impacto. A sala de aula não é uma estação de gasolina, como é que chama? Posto de gasolina. Aonde o professor enche as mentes vazias dos alunos com conhecimento. No caso, a língua inglesa, né? A gente tá falando aqui de inglês, mas isso se aplica para todas as coisas. Não é, né? Não é assim que acontece. E aí ele falou que de qualquer forma que a pessoa colabore em uma atividade, a partir do momento que ela precisa pensar em como é que ela vai explicar ou colaborar, de qualquer forma que seja, falar sobre aquilo, trabalhar aquilo, para outra pessoa, o cérebro dela cria alguns processos e mecanismos para que ela consiga performar essa ação, de explicar, de fazer, né?
e aí ela aprende. Então, ele falou assim, como é que a gente trabalha a zona de desenvolvimento proximal, que é isso, né, a colaboração no online. Sabe o que eu fiz? Eu vou dar um exemplo meu. A gente tem o Bazar, né, online. A gente tem o Bazar na Bubble, é um projeto social, acontece todo mês de novembro e tudo mais do Thanksgiving. Esse ano não vai ter, porque pandemia. Eu falei, não, vamos fazer online. Então é o seguinte, os alunos eles precisam vender uns para os outros as coisas deles, e aí pelo valor que eles quiserem, é um valor simbólico, 5, 10 reais, e aí todo o dinheiro arrecadado vai ser convertido em cesta básica e a gente vai levar para caridade. Então eles precisam explicar, os que têm nível linguístico maior precisam explicar isso para os menores. Como eles vão fazer isso é um problema deles. Eles vão decidir como é que eles vão fazer isso, e aí o cérebro dele... Porque se eu chegar e falar assim, olha, pedido do aluno, tá aqui seu script, fala pro pequenininho agora. Ele vai ler e foda-se, entendeu? Agora, se você deixar que ele performe aquilo, e você vai, né, ele vai criar as conexões neurais lá, e ele vai entender aquilo. Isso eu tô trabalhando com línguas, cada professor vai ter que ver aí o que trabalha. Por isso que ontem eu falei... Existe a habilidade motora de cortar com a tesoura? É uma coisa que a gente está ensinando. Habilidade motora de cortar com a tesoura. Ok. Posso fazer isso em inglês? Posso. Estou ensinando duas coisas. E aí você vai pensar nas estratégias para cada uma daquelas coisas, né? Então, no meu caso, eu estou ensinando linguística. Como você vai falar essa coisa em inglês. Como você vai... E aí eu usei um projeto social como base para isso. Mas, assim, enfim, esse é um exemplo. Milhares de coisas que pode fazer. Aliás, sugestões. Eu acho que esse é um grupo que a gente pode interagir. Tem pouca gente aqui, né? Assim, pouca gente não. Tem um número regular de pessoas. Não é tanto quanto 5 mil pessoas que estão no meu Insta, né? E são pessoas que estão focadas nesse objetivo. E é uma semaninha só. Então vamos compartilhar, vamos interagir. Vai ser da hora. Tô pensando até em fazer lives. Bom, vamos ver. Peça para os alunos colaborarem, ok. O logo deles esse ano é Be Ready for Anything. O professor é uma pessoa que tem que estar pronto para qualquer coisa. É pau para toda a obra. O professor é o cara que resolve as coisas, gente. Então estejam preparados. E eu acho que assim, passou o choque da pandemia? Passou. Como é que nós vamos fazer agora, né? Aconteceu? Aconteceu. Tá. E daí? E agora? Qual é o próximo passo? Vamos lidar. E vamos levar na boa. We need a little help for friends, tá? Students' parents, ele, né? E aí ele fala que... Ok, vou falar um pouquinho sobre os pais. Os pais muitas vezes não sabem todo o trabalho que é feito. Então, a partir do momento que agora eles começaram a entender, porque estão vendo um pouquinho mais de perto, né? O trabalho da escola, o trabalho do professor, enfim. Mas se a gente explicar para eles o porquê, o como e afins, eles entendem, eles param de julgar. Que o julgamento não é do seu trabalho, tá? É isso que ele pediu pra gente bater também na tecla. O julgamento do pai nunca é do trabalho do professor. Apesar de parecer. O julgamento do pai, muitas vezes, é um monte de outras coisas, um monte de outros problemas que ele tá tendo, enfim, aí é muito individual isso. Mas que pode até ser, eu não gostei do que a professora fez. Acontece, lá na escola já aconteceu várias vezes. Olha, contei outro dia um exemplo de um aluno, pai de uma aluna de 4 anos, que falou assim, olha, eu paguei inglês e eu fui pra Disney e minha filha não falou nada em inglês. E eu falei, nossa, mas ela não aprendeu, eu não gostei da professora. Eu falei, tá, mas o que você queria que ela falasse em inglês? E ele falou assim, a gente foi no restaurante e ela não pediu nada, nenhuma comida. Eu falei, mas ela sabe pedir comida em português aqui no Brasil? Ela tem 4 anos. E aí eu tive que explicar pro pai o que esperar de uma criança de 4 anos independente da língua, né? Como avaliar se ela realmente estava entendendo inglês ou não? O quanto ela podia entender de inglês sendo uma criança de 4 anos que estudava em uma escola bilíngue? Então, assim, existe todo um processo que os pais têm uma expectativa e a realidade é muito diferente. Isso tudo a gente fala lá no curso de bilinguismo na educação infantil, bem mais aprofundado, tá? Agora eu tô só dando uma pincelada. Então, né? É isso. Então, muitas vezes a gente precisa sentar e explicar pra eles. E a partir do momento que a gente faz isso, eles viram nossos amiguinhos, porque eles entendem. Muitas vezes eles precisam entender. Eu sempre falo para as minhas professoras na reunião de professores, os pais não são professores, eles não têm conhecimento pedagógico. Eles são só pessoas normais que tiveram filhos, né? E aí, eles não têm expertise do lidar com a criança e com o filho. É que nem se me pedisse para gerenciar um banco, eu não saberia.
né? Eu sou uma pessoa que não tem essa expertise, esse estudo, sou uma pessoa normal. Então, os pais são isso para nós. Então, ele fala que tem que ser um problema real para ser resolvido fora da sala de aula. Como eu falei, eu acho que o projeto é uma coisa bem batida já. Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas. Primeiro, vocês têm dúvidas sobre o projeto? Se vocês querem que eu fale sobre o projeto, se vocês quiserem, eu falo sem problema nenhum e faço o resumão dessa palestra. Ele falou bastante, ele deu bastante dica de aula usando um material que ele usa, o livro dele. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês querem sugestões de material para usar em aula de inglês, essa é a minha segunda pergunta. Terceira, fala aqui sobre um projeto de vocês que deu certo. Eu costumo trabalhar muito com projetos, eu tenho tanta experiência para compartilhar nisso, mas não sei se é de interesse. Então, manda o de vocês e a gente compartilha, a gente talvez faz um bate-papo depois ao vivo sobre isso. E se vocês querem planner de aula, vocês querem, olha, Rô, quero um planner de aula para tal aluno, de tal jeito, de tal livro. Me avisa se